Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí de novo ao canal Homens de Valor. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo com algum conteúdo, então, né? E já de início aqui eu peço desculpas pelo cenário, né? Por esse cenário todo aqui que é a minha casa, aqui é um cantinho só que eu peguei pra fazer. Eu não tô na rua gravando, não tô em outro lugar um pouco mais bonito, porque hoje tá uma correria e tenho que estudar pro meu concurso, depois tem aula da faculdade, enfim. Mas para não deixar, né, a gente de fora desse tema que eu prometi que eu ia lançar ainda essa semana, então vamos lá, né? Vamos fazer o que dá. Vocês votaram lá no Instagram, então, embora ainda não seja um número muito expressivo, mas votaram lá e escolheram o livro O Homem Ideal, certo? Do Geoffrey Miller e do Tucker Max. É esse aí. Esse é o nome. Geoffrey Miller, Bom, o que a gente tem para falar sobre esse livro, né? Eu gostei bastante de ler ele tem umas sacadas muito boas sobre relacionamento, sobre comportamento, sobre psicologia evolutiva, né? Algo que eu estou estudando ultimamente, é muito, muito interessante, porque explica muito do nosso comportamento, por que a gente faz realmente o que faz, por que a gente não faz talvez o que deveria ser feito em dias atuais, coisas do tipo assim, né? E nos dá parâmetros para agir de uma maneira melhor em certas ocasiões, como por exemplo nos relacionamentos, onde ainda há muito do fenômeno do inconsciente atuando, né? Então isso faz com que a gente tenha um pouco mais de êxito em se tratando de amizades, em se tratando de relacionamentos amorosos, porque a gente começa a compreender a necessidade das pessoas, a certos tipos de atitudes, a certos tipos de qualidades que nós temos, e vamos aos poucos suprindo essas necessidades delas, como necessidade de segurança, necessidade de conforto, de confiança em alguém, né, de sair às vezes da rotina, de fazer qualquer coisa, daí procura um parceiro, um amigo mais aventureiro, essas coisas do tipo, entende? Então, vamos lá. Aqui eles começam já falando, né, no momento inicial, que muita gente, hoje em dia, isso não é novidade para ninguém aqui, né? Muita gente desconhece os princípios básicos e o que constitui relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, etc. As pessoas parece que desaprenderam a se relacionar, certo? Elas ficam intocadas em seus quartos, em suas casas, elas são mais introvertidas hoje em dia, e mesmo algumas que são extrovertidas, às vezes só são extrovertidas com pessoas do mesmo sexo, elas não conseguem procurar parceiros para se relacionar, certo? E o porquê disso, né? Porque muito da nossa estrutura civilizacional, social, ela mudou. Não é mais como antigamente. Aqui eles dizem que esse processo era tão natural porque antigamente a gente nascia em tribos, em regiões onde a cultura passava a implementar sobre os seus cidadãos, mais novos principalmente, ritos de passagem, cerimônias, fenômenos culturais da época que ensinavam valores internos para aquela pessoa, faziam parte do inconsciente coletivo daquele povo, e muitas vezes sem saber uma razão lógica para aquilo, a pessoa aplicava esses conhecimentos tudo na prática e não tinha problema nenhum com isso. O que hoje em dia a gente está cada vez mais tendo, né? A gente está tendo que buscar soluções ou mágicas, né? Que são coaches de relacionamento, que muitas vezes não sabem falar nada. Inclusive, a maioria dos coaches não sabe merda nenhuma sobre nada. São puramente uns embusteiros. Né? Seja em coach de relacionamento, seja em fóruns, seja em vídeos da internet de pessoas que se dizem estudantes da sedução e especialistas no assunto, mas falam um bando de abobrinha, saem pregando que tu tem que falar frases prontas, abridores e fechamentos de conversa e princípios de escassez e push-pull, essas coisas todas, entende? Isso é muito mecânico, muito artificial, e as pessoas, sinceramente, as pessoas de verdade, elas desconhecem tudo isso.
sabe? Não é assim, isso não é pré-requisito para se relacionar bem com ninguém. E quando tu começa a fazer isso de uma forma assim, olha, exagerada, muito mecânica, artificial, as pessoas se afastam de ti. Tu já deve ter tido essa experiência, tu começou a aplicar à risca tudo que o PUA ou tudo que os sedutores de internet te ensinaram, né? Então, se tu não recorre a soluções mágicas, tu vai recorrer a soluções profissionais, que é se consultar com um psicólogo, uma psicóloga, um profissional da saúde, principalmente mental, né? E aí vai te direcionando e tal. Isso é um processo que demora um bom tempo ainda, pelo menos, né? Acho que tirando a programação neurolinguística, o que a gente não vê tanto assim, né, presente no nosso dia, porque não é todo mundo que é da PNL aí, para atender principalmente, muitas outras terapias elas têm um tempo um pouco mais longo. E isso faz com que muitas pessoas desistam também. Elas dizem, bah, mas eu não estou mudando nunca. Ou ela começa a não ter fé no processo e abandonam, está muito caro, etc. Porque as terapias são caras, né? Então, a gente ficando enclausurado nesses casulos que nós mesmos criamos, né? Ou seja, mesmo no individualismo, que é ali a arte de viver para si, dentro de si e tal, o eu interior, ficar só de meditação e tal. Isso tudo faz com que a gente perca habilidades sociais que antes as pessoas nem se preocupavam com isso, né? Então os autores resolvem fazer esse livro por causa dessa demanda, que dizem que nunca existiu um manual de relacionamento verdadeiro, e sobre isso eu não posso falar, porque eu não li mais nada muito a respeito disso, né? Simplesmente me recusei a ler livros como Mystery Method, né? Ou aqueles outros pastelões, tipo eu não vou nem dizer, sabe? Eu não vou ficar fazendo propaganda para esses caras aí. Simplesmente eu vou citar um mais famoso aí, que é o Mystery Method. E eu não acredito em porcaria nenhuma daquilo ali. Pode até funcionar no primeiro momento, mas isso não se sustenta. Certo? Então vamos lá. Aqui mesmo eles falam que esses gurus e marqueteiros estão interessados apenas em vender livros, ensinar estratégias de manipulação, como fazem os profissionais do pick-up artists, né? Pick-up artists, que estão factualmente errados. Isso eu concordo plenamente, não tem nenhuma base científica aquilo ali, né? Mais de algumas vem de experimentação, mas não necessariamente isso vai funcionar para qualquer tipo de homem, entende? É muito importante que cada homem perceba a sua individualidade, aquilo que gosta de fazer, aquilo que não gosta. Tu não vai sair aplicando isso numa balada se tu não gosta de ir em baladas. Tu nem vai se sentir bem lá, vai parecer de outro mundo pra ti aquilo, entende? Certas frases também. Então isso é muito subjetivo. E é bom que seja subjetivo, porque cada um pode seduzir a sua maneira, com a sua personalidade. Não tem nenhum problema nisso. Isso é o que acontece desde que o mundo é mundo. Há certos tipos de pessoas e há tipos de pessoas para certos tipos de pessoas. Tu não pode conquistar todo mundo. Tu não vai conquistar todos os tipos. Há pessoas que simplesmente, mesmo tu sendo o mestre da sedução, tu não vai conquistar, porque elas não gostam daquilo, entende? E é maravilhoso que seja assim, tá? Isso mais pra frente a gente pode entrar nesse assunto, mas vamos aqui então, para não nos alongarmos muito, os 5 princípios do sucesso na vida amorosa, certo? O que eles querem dizer aqui no primeiro momento é que tu não precisa ficar decorando todas as coisas. Tu não precisa criar um acervo de informação dentro da tua cabeça a respeito de sedução, tá? Não se preocupa com isso. Apenas identifica os princípios basilares de todas as teorias e de todas as aplicações e tenha isso em mente. E uma vez que tu internalizar esses princípios, tudo vai ocorrer de forma natural e inconsciente, tu nem vai precisar mais se preocupar com esse tipo de coisa, tá? E os princípios são muito fáceis também, são bem amplos, então não tem nada que se preocupar realmente, tá? Nenhuma informação que tu vai ter que ficar estudando como se fosse para apresentar uma dissertação de um TCC, nem nada, tá? Não precisa se preocupar. Leva tudo na naturalidade e aproveite sempre o processo. Isso é o mais importante de tudo. Aproveite o processo e não apenas almeje o resultado lá no final, tá bom?
A transformação faz parte e isso é maravilhoso, isso dá um tesão do caralho. É muito bom ver quando está se transformando, tá? Então vamos lá. O primeiro princípio é: tome decisões com base em dados científicos e não preconceitos, certo? Por que em dados científicos? Porque a maioria das coisas hoje em dia elas estão anti-científicas, né? Esse anti-cientificismo está tomando conta das pessoas. Seja por teses de terra plana, teses anti-vacina, ou problemas técnicos aqui, pessoal, a câmera parou de gravar e eu não me dei por conta. Mas vamos seguir, tá bom? A gente está numa época muito anti-cientificista, certo? Muito anti-científica, onde a gente tenta validar teses com base em achismo, com base nas nossas ideologias e valores internos. E se isso não dá certo, a gente simplesmente muda a justificativa e continua tentando bater na mesma tecla furada, certo? Mesmas situações que não vão se concretizar. Então, vamos ser preguiçosos aqui, adotar aquilo que já foi experimentado, aquilo que tem um porquê, um como, e que foi analisado por pessoas sérias de verdade, por pessoas fidedignas, e a fonte é muito confiável. Então vamos levar isso para a vida, né? Inclusive, né? Confiar em pessoas, em fontes fidedignas. O segundo princípio seria leve. Aqui também tem sobre a relação de que esses relacionamentos amorosos têm sido definidos por ideologias políticas e religiosas, tradições familiares, normas culturais, cujas noções de como o mundo deveria funcionar atendem aos próprios interesses. Evidentemente isso tem um fundo de verdade, né? Ideologias políticas como feminismo ditam como as pessoas devem se relacionar e como não devem. MGTOW não chega a ser uma ideologia política, mas evidentemente os seguidores dessa porcaria, eles são cegos e eles acham que as mulheres são tudo imprestáveis, como se eles não olhassem para si mesmos e não vissem também o mal que tem dentro deles. Eles acham que mulheres gostam só de dizer droguinha ou querem só se aproveitar deles. E não existe nenhum homem cafajeste, né? Não existe nenhum homem aproveitador, não existe nenhum homem interesseiro. É claro que não. Homens são tudo bonzinhos, são tudo anjos, é claro que é, né? Sobre normas culturais, tradições familiares, a gente conhece normas muito rígidas, famílias muito rígidas que saem podando, né, os seus cidadãos ou os seus herdeiros, no caso das famílias, né? E isso acaba, assim, com muitas relações interpessoais, com a sociabilidade dessas pessoas, certo? Se tornam pessoas com ansiedade social, com fobias e muita timidez também. Muitas coisas desse sentido acontecem, certo? Normas culturais, tá? Sobre religião. Não tem nenhum problema tu ter religião. Eu tenho religião, eu sou católico, né? Só que é necessário que tu saiba o que é que tu quer de verdade, entende? Se é seguir, neste momento agora, os dogmas da tua igreja, e ser alguém mais puritano, beleza? Ótimo. Desde que isso esteja de encontro, não. Desde que isso esteja de acordo com aquilo que tu quer, com as tuas representações internas mais profundas, com a tua vontade legítima e verdadeira. Mas acredito que se isso fosse o teu caso, tu não estaria vendo esse vídeo agora, não estaria procurando material de sedução, certo? Então isso tem que estar muito claro para ti. Entenda o que tu quer de verdade, qual é o teu valor interno, o teu desejo interno mais profundo, certo? O que eu quero de verdade né, é sair com alguém, é ter uma mulher para ficar para a vida inteira, é fazer sexo de forma um pouco desregrada, sei lá, sabe? É sair com várias mulheres, é ter essas experiências. Seja sincero para si mesmo e vai descobrir então, né? Mas não adianta às vezes tu tentar seguir uma linha muito rígida de pensamento e tu contrariar esses valores internos, né? O que seria o ego no sentido freudiano, né? O teu superego, que é esse sistema moral muito forte, tentar suplantar o ego, que por sua vez só está tentando conseguir algum tipo de saciedade, de conforto naquilo que o id está tentando transferir para ele,
E o id seria mais esse cérebro reptiliano, que tem essas vontades um pouco mais instintivas, animalescas e tal, enfim, né? Mas isso faz parte da natureza, né? Depois disso, o segundo princípio é leve em conta a perspectiva da mulher. E quantas vezes a gente já não tenta seduzir alguém, tenta entender como as pessoas agem com base exclusivamente nas nossas crenças, né? Com base na nossa cabeça. E isso não dá para ser assim, certo? Seja sincero para ti mesmo. Tu já errou várias vezes tentando conquistar uma mulher, tentando falar com uma mulher, achando que ela queria algo e na verdade não queria. Então, nesse processo todo a gente vai tentar entender melhor como funciona a mentalidade das mulheres, como elas querem ser tratadas, como elas querem estar com seus parceiros, como elas veem parceiros ideais para elas. Elas gostam de certas características evolutivas e instintivas do sexo masculino, assim como nós gostamos delas também, essas características, certo? E não é para todo mundo. Tem homens que gostam de mulheres um pouco mais gordinhas, sei lá, de mulheres loiras, de mulheres morenas, beleza. Mas tem toda uma atração relacionada a aspectos instintivos. Gosto é gosto, mas tem princípios por trás disso. Não sei se vocês estão me entendendo, certo? E é esses princípios que nós temos que entender. O terceiro princípio seria tornar-se mais atraente. E tornar-se mais atraente é uma responsabilidade sua exclusivamente, certo? A ideia básica aqui é, olhe para o espelho e goste daquilo que vê, certo? Veja, nossa, como eu sou bonito, como eu gosto de ser esse cara. E eu sou o cara. Porra, sabe? Eu tenho um corpo muito bonito, eu cuido da minha saúde, eu me visto bem e tal. Não precisa se vestir bem para todas as ocasiões, evidentemente, para ir numa padaria, para ir no mercado da esquina, né? Às vezes tu querer ir desleixado até um pouco para a faculdade ou para o trabalho faz parte de uma autoaceitação e da tua autoestima. Mas estar bem vestido, estar com uma boa aparência, estar com o corpo do jeito que tu quer, vai te ajudar muito no processo de autoconfiança e de construção da autoestima, que é basilar para construir relacionamentos duradouros e firmes, sólidos. O quarto princípio é, seja sincero consigo mesmo e com os outros. Já não basta ser uma coisa horrível não ser sincero com os outros, pois as pessoas deixam de confiar de ti, te acham um mau caráter, te acham um ser antiético e não tornam a confiar em ti depois, vão sempre ficar com receio e com o pé atrás. Mas não ser sincero contigo mesmo e com aquilo que tu quer, com aquelas representações internas que tu tem, isso é pior ainda, pois vai te deixar num ciclo, numa espiral descendente de frustração para sempre. Então, compreenda aquilo que tu quer, compreenda quais são as tuas aspirações, as tuas metas e vá atrás disso. Seja extremamente sincero consigo mesmo. Isso vai te trazer sucesso, de verdade. O quinto princípio é jogue para todo mundo sair ganhando. O que seria isso? Seria, em relacionamentos, ambas as partes devem sair ganhando. Assim como uma negociação, uma troca mercantil, uma compra e venda, entende? Acordos bilaterais. Um relacionamento é um acordo bilateral. Um casamento é um contrato, juridicamente falando, certo? Mas um relacionamento é um acordo bilateral, onde ambas as partes querem estar uma com a outra. Então não encare mentalidades que puas, que coaches de relacionamentos e gurus da sedução dizem que tu é o prêmio e deve ser encarado como prêmio, que a mulher necessita de ti. Da mesma forma, não tenha aquela visão pessimista e autodepreciativa tua de que tu vai conseguir tudo o que tu quer num relacionamento e outra pessoa vai te completar de tal maneira que agora tu vai ser feliz se tu tiver um relacionamento com tal pessoa ainda por cima. Nem tanto 8, nem 80. Nem demais à terra, nem demais ao céu, entende? Não faça isso. Seja coerente. Saiba que ambas as relações possuem dois polos e esses polos devem estar em comum acordo e devem querer estar um com o outro, polo masculino com o feminino. Tu gosta de estar com ela, ela gosta de estar contigo. Tu tem o que ela precisa e ela tem o que tu precisa. Simples assim. Então, eu vou deixar por aqui mesmo, certo? No próximo vídeo a gente torna a discutir outras questões a respeito desse livro. Beleza? Então até mais, pessoal. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.